Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Honorato e aqui Ana Carolina ao meu lado para nós gravarmos nosso semanário da quarentena gula, que o que era diário se tornou semanal, porque acho que ninguém aguenta mais ficar olhando para esses vídeos que a gente tem aqui na frente, ainda mais quem é professor, que é obrigado a gravar umas aulas, fazer reuniões, quer dizer, efetivamente esse mundo à distância não me parece que é para as pessoas que estão no século XXI. Eu deixei aqui uma imagem de Brasília, depois nós vamos comentar por que a gente está deixando essa imagem de Brasília. Nós iniciamos a gravação exatamente às 0 hora do dia 21 de abril de 2020, 60 anos de Brasília. Ana Carolina, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está vendo Brasília com o nosso querido presidente Bolsonaro, que vai em manifestações lá no quartel-general do Exército e sai tossindo? O que você achou de tudo aquilo? Nossa, ele tossindo foi a melhor, né? Parece que ele está meio ruim mesmo, está atrapalhado da doença que ele não tem ainda, né? Ou já teve, ou sei lá se vai ter ainda. Falam que agora ele vai ter que mostrar, ele vai ter que comprovar se que ele não está doente mesmo, porque estão desconfiados que ele está. Doente da cabeça, né? Mas doente, como assim que ele... Explica melhor, o que você achou dessa intervenção bolsonarista na história? Não, como sempre, o Bolsonaro está querendo chamar atenção. E cada dia ele tem um tom, o discurso dele tem um tom diferente. Então, ontem ele fez um discurso para as pessoas apoiadoras do golpe, né? Do golpe militar. Então, ele fez um discurso específico para um público específico e hoje ele já deu uma amenizada. De manhã ele estava um pouquinho mais agressivo, falando que ele era o dono da Constituição. Mas todo dia nessa base da tentativa e erro, né? Chuta para cá, chuta para lá. Ele é uma pessoa que é uma pessoa instável. E só que para o público dele esse discurso dá certo, né? Então ele sempre dá uma de louco, depois ele dá uma mainada, aí ele dá uma de louco de novo, a imprensa vai jogando gasolina na fogueira e esse discurso dele vai dando certo. Hoje à tarde ele já Não, mas isso que é o pior, aparentemente está dando certo mesmo. E aí, às vezes eu fico na dúvida aqui, ó, aqui atrás é o quartel do Exército, onde ele apareceu ontem. Mas isso vai deixando a gente um pouco assim. Eu comecei a ter a impressão de que ele está vencendo essa luta, essa bagunça toda. Ele estressa bastante, né? Estressa. E a mídia gosta disso. Então... Acordar de manhã, assim, você acorda, liga o rádio, com o panorama da quarentena e ele falando ao vivo da porta do coisa, é o que a gente precisa para se animar pro dia. Então, ele fica estressando essas tensões, então ele está conseguindo trazer os holofotes para ele mesmo. Então ele parabéns para ele nesse sentido. Só que a gente, do aspecto da doença, a gente hoje não ouve tantas notícias. Você ouve muito mais falar de política na televisão do que da doença em si, da pandemia em si. Não foi bom o nosso ministro, que tem um certo layout de funerária, gerente de funerária, ele deixou de dar. Eu achei até que as coisas que ele fez hoje, aparentemente, foram inteligentes. Quer dizer, ele está tentando importar 46 milhões de testes para fazer uma testagem generalizada das pessoas de uma forma meio coordenada, meio estatisticamente viável. E mais do que isso, ele está querendo também, ele não está nos holofotes. A única coisa que ele fez foi, não recebeu entrevista, não deu entrevista para ninguém. Então, eu achei isso bem legal. Eu achei bom também. Apesar que as pessoas estão demandando uma certa comunicação. Se ele falasse uma vez por dia, assim, 5 minutos, estava bom. Agora, se ele der uma mandetada, ele não é o perfil que deve falar muito. Mas se a gente for analisar, que nem... não sei se você acompanhou essas notícias, de que hoje falou lá na Bandeirantes, falou bastante, de que os números, eles estão super desatualizados, então são números de 14 dias atrás. Então, o que adianta o ministro ficar aparecendo na televisão, ficar mostrando aqueles PowerPoints cheios de números, se está tudo atrasado? E assim, eu não costumo elogiar desempenho de ministro, você sabe, de ministro, de pessoas desse tipo, mas eu achei que o cara gravar o vídeo, explicar a situação, as medidas que foram tomadas, as medidas que foram tomadas antes e o que mudou, achei bem sensato. Sensato.
Só que a mídia já caiu matando. Que a necessidade de informação, que o ministro está se escondendo, sabe Mas coisas ele desse parece que ele não está muito preocupado com isso, né? Ele é gestor, eu achei isso bom. É ele um está carioca preocupado em bom. mostrar resultados. Independente do Bolsonaro, do que a Globo pensa, do que a CNN pensa, do que a Record pensa. Então, assim, eu achei interessante, eu gostei dessa postura. De live já basta o Safadão, o Gustavo Lima, o Roberto Carlos, né? Eu gostei da live do Roberto Carlos. A gente conversou ontem, Amigo, hoje teve né? live, ontem, né? Teve live dos amigos. Mas a do Roberto Carlos eu achei a melhor, porque assim, ele começou com aquele ar meio fúnebre dele, assim, negócio, mas eu achei adequado, assim, uma live de um senhor de 79 anos, cantando ali com o coração, sem precisar provar nada para ninguém. Aí no final entrou um rapaz de máscara para entregar o bolinho para ele, bolinho de coco, porque o ano passado, quando ele fez aniversário ao vivo, já o bolinho era a mesma coisa. E aí entregou o bolinho para ele simploriamente. Os caras que cantam com ele são os caras da orquestra lá, de não sei quantos anos. Aí o bolinho, ele entrou, não tinha, falou, não acender a vela. Aí ele pegou, acendeu a vela, quase queimou o dedo. Eu gostei, achei assim. É o rei que não precisa mais mostrar majestade, entendeu? Tá com as burras E cheias. da casa de repouso. Ah, mas 79, grupo de risco, Aí você cantando. viu que ótimo aquele meme que estava saindo? Com a live do Roberto Carlos, a gente já pode decretar o final do ano que vem. Então, de live já basta esse pessoal. Acho que o ministro não precisa ficar fazendo live, né? De mais Não nada. precisa. Até porque qualquer coisa que ele falar, ele vai bater com o Bolsonaro. É melhor ele trabalhar quieto e resolver a situação, ou pelo menos encaminhar uma solução da situação. Porque o que eu acho que é mais interessante, o mais grave do que aconteceu é que o Dória deu uma regada forte aqui em São Paulo. Entendeu? Então, aquele papinho Lacoste de ser com a cintura do tamanho do meu braço, de dizer, olha, aqui eu não... eu sou aqui, nós temos que seguir. Já está fazendo plano de... E as pessoas já estão tudo entrando no plano. Isso que é o pior. Eu tive um aluno que falou, não, porque a minha empresa já está decidindo, vai 3 uma semana, 3 no outro dia, quer dizer, 3 num dia, 3 no outro dia, quer dizer, aí o 6 se contamina até o fim da semana. Não sei não, as coisas não estão muito... Quer dizer, o Dória afinou, até porque acho que ele passou também da linha política, aquele negócio de ficar fazendo entrevistinha todo dia, né? Não resolve as coisas que tem que resolver também, apesar que aparentemente está fazendo o que tem que ser feito. Mas arregou. Eu acho que ontem, a manifestação ontem, aqui em São Paulo, foi forte, sabe? O barulho que teve, o número de pessoas. Podem falar, não, foi pequeno. Não foi pequeno. E o estardalhaço não só aqui no Brasil inteiro foi grande. O que não foi... significa que não seja um monte de idiota fazendo também, porque... Então, o QI, tem força. A gente não está nem avaliando o QI desse povo, mas assim, o volume, porque para o Bolsonaro, o que importa? É o volume de gente. Então, o volume assustou. E eu acho que nessa hora o Dória deu uma regada. E já está falando que a partir do dia 10 já vai ter, dia 22 agora, na quarta-feira, eles já vão divulgar esse plano de liberando as pessoas aos poucos, né, da quarentena. Mas porque está ficando feio, porque as pessoas já estão liberadas aos poucos, já está todo mundo saindo. Agora, quem conhece esses hospitais de periferia diz que a coisa está feia, que tem fila de carro de funerária, né? Quer dizer, as mortes estão acontecendo na cidade de Tiradentes, Brasilândia, acho que são as regiões mais Itaquera, as regiões mais... Mas a gente sabe que a periferia que vai sofrer com isso. É a periferia que vai sofrer. Não, mas é aquele discurso de que libera, então, já que é a periferia que vai sofrer, deixa os caras morrer mesmo? Para o Dória agora mudou de figura. Ele falou que todo o estudo vai ser embasado na ciência. Então, a parte de sair desse isolamento vai ter um embasamento todo científico. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, acho que esse é o grande ponto de tudo que está acontecendo. Nosso perdendo está tossindo, hein? Por que você está tossindo? É alergia. Alergia. Então, eu acho que a sequência de tudo isso está tirando um monte de credibilidade de um monte de gente. E quem está ficando com a credibilidade intacta é o Bolsonaro, porque ele é o único cara que não mudou nada. As pessoas podem criticar o Bolsonaro, mas ele continua sendo o mesmo estrupício que elegeram em dezembro. Ele não mudou nada. Ele continua sendo a mesma pessoa. É o único cara que tem consistência naquilo.
Ontem ele fez questão de tirar uma foto com os filhos, você viu lá comendo milho? Os Não, três não filhos vi. foram lá comer milho. Eu tentei achar a foto, não encontrei mais. E aí a CNN, para variar, ficou comentando, né, o milho, como que eles comem milho, passa manteiga no milho, sal no milho. Então, assim, se a gente fosse fazer uma análise mais fria, nós estamos entregues à própria sorte, né? Agora, o Bolsonaro me parece que tem consistência com o grupo de malucos dele, o Dória arrega, né? O caos é generalizado no Brasil, quer dizer, cada um está fazendo o seu lado. Lá em Florianópolis liberaram o pessoal no comércio, lá no Maranhão o governador lá, o do PCdoB, parece competente, o cara conseguiu trazer um carregamento de equipamento via Etiópia, ele deu um nó cego lá para ninguém prender as coisas. Então, nós estamos meio sem coordenação, né? Quer dizer, é um país muito grande. Eu continuo achando que a gente não vai ter aquele surto desesperador, mas pensar que no que o Bolsonaro falou, quer dizer, você acorda hoje de manhã ouvindo que ele falou que 70% das pessoas vão pegar o vírus, é meio desesperador, porque desses 70%, né, são É muita 140 gente. milhões de pessoas, 10% da população, ou seja, 7 milhões de mortes, os 5% de... Então, ele está fazendo a contabilidade de que 7 milhões de Mas, mortes... então, só que os números, cada hora eles mudam. Então, tem uma hora que divulga o número, eles voltam atrás porque o número que foi divulgado de mortes era Errar a maior. digitação, era 1307 e aí virou Então, 1037. não passa Você nunca confiança. digitou nota errada de aluno? Acontece, divulga para o Brasil inteiro, acontece. Não, o momento é bem propício para acontecer isso. Você não tem nenhum estagiário que confira o número e divulgue para a imprensa? Mas o estagiário é que não pode conferir, alguém Então, tem que conferir, por isso que sai os números errados. Tá vendo? Quem confere é o outro, o estagiário não confere nada. Não é o estagiário que confere. Ó, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar como operador de microcomputador, né? E eu digitava os negócios em DOS, num sistema em DOS. Sabe o que é impressionante? Eu tenho que dar o braço a torcer e agradecer ao Ari. O Ari, ele deu várias lições na minha vida. O Ari era diretor de informática da universidade lá de São Marcos que eu trabalhei. Ele tinha vários processos que ficaram pelo caminho, mas ele era genial em termos de controle, tranquilidade. Eu apaguei o servidor da universidade uma vez e ele teve a calma. Eu apaguei o servidor da universidade. Ele teve a calma de entender. Mas o melhor mesmo era quando a gente digitava inscritos para o vestibular. Nós digitávamos no sistema que mandava digitar 2 vezes. Então, tudo que você fazia, você digitava 2 vezes. Aí confirmava. Quando confirmava, a gente emitia uma lista naqueles papéis e conferia um por um, ticando. Aí sim que você dá credibilidade para o estagiário. Depois que ele digitou 2 vezes e imprimiu a lista, aí sim você pode dizer que alguma coisa está conferida. Mas vamos dar o devido valor que acontece. Vai, os caras estão no meio de uma crise, mudou a chefia, mudou tudo. Coitado, não tem como fazer a coisa acontecer. não. Sabe, não é uma vez, já foram várias vezes que erraram os números. Então, o ministro vai ficar lá falando número? Não, vai fazer um vídeo mesmo, coloca lá para a imprensa, um vídeo bem objetivo, direto, que atende às necessidades e está perfeito. A gente tolera alguma coisa. Nós estamos na sociedade do efectual, né? Pode errar e vai corrigindo na próxima atualização do aplicativo. E o mundo está tudo errado, né? Não sei se você viu hoje que o petróleo ficou com preço negativo. Olha que coisa sensacional. Quer dizer, por que ficou com preço negativo? Porque os contratos futuros foram vencendo e o pessoal que queria comprar não queria mais comprar porque não tem mais onde guardar. Eu mesmo tenho uma canequinha aqui, tenho uns baldes. Eu estou tentando ver se eu compro uns petróleo para guardar aqui, porque o preço vai voltar a subir, mas provavelmente vai demorar muito para chegar lá para os $100. É um mundo bizarro que a gente vive hoje na economia, nas coisas, e o que é interessante, assim, todo mundo acha tudo, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo é impecável com tudo, todo mundo sabe o que está dizendo. Especialistas. Cansa um pouco nossa vida, né? Porque efetivamente a gente fica com todo mundo é especialista em tudo e continua aquela voz cega, né? Voz cega é boa, hein? A voz cega, surda. Não, cego não, é a voz do ego. A voz muda, a voz do ego, pode ser boa, que fala e não ouve o que o outro está falando e a gente não consegue coordenar. Por isso que tem um vídeo que eu também estou colocando no canal do John Gleese. Eu vou colocar no finalzinho desse aqui, apesar que acho que no finalzinho a gente devia colocar uma homenagem para Brasília. Vou colocar o vídeo do John Gleese lá sobre os radicais, porque assim, a gente tem que se tornar radical. O que ele diz que é genial, assim, se é radical, todos os desastres e tragédias da humanidade são culpa do outro.
e a gente, as belezas e a maravilha do mundo somos nós que fazemos. É uma coisa impressionante, né? Do ponto de vista econômico, está batendo desespero, né, nas empresas, nas pessoas e no governo, estão tolerando a saída, que a gente não tem muita certeza do que vai ser. Na minha dúvida, eu acho que quem puder fica em casa, espera mais um pouco, porque vamos ver como que a coisa se desdobra. É melhor a gente ter exagerado no cuidado do que se arriscar, né? Apesar que a minha impressão é que talvez a gente consiga passar por isso de uma forma menos desesperadora. Não sei, o que você acha? Eu não sei, essas previsões eu deixo para os economistas e para os médicos. Economista não pode se meter nisso, não acaba falando um monte de abobrinha, né? Ana, e perspectivas, o que você vê de tudo isso? Tem alguma coisa para comentar mais para os nossos queridos telespectadores? Não, eu acho que, pelo que eu estou percebendo, assim, o Bolsonaro vai ter uma ascensão. Ele está fazendo alguns arranjos políticos para liberação, junto com o Vai dar uns Centrão. carguinhos lá para o pessoal na Caixa Econômica, né? Exatamente, para aprovar um monte de coisa. Então, assim, a estratégia dele, aparentemente, por mais que a gente não goste, seja contra, ela tá dando certo. Surtindo efeito. Eu também acho. Acho que essa regada coletiva aí, o cara não é tão idiota como parece, entendeu? Ele tem a sua... Né? E a gente está vendo aí o Supremo, o Congresso continua naquela ladainha. É uma né? movimentação muito devagar. Aprovam pauta-bomba, não reduzem salário de ninguém se põe o deles. O Bolsonaro também não, é outro espertalhão, né? Porque a conta do Bolsonaro vai baixar o meu salário e dos meus filhos, não pode. Mas se ele fosse assim, se ele desse uma sacadinha e falasse que vai abaixar o salário dele em 10%, ele já nossa, ele ia ganhava. ser rei. E aí o pessoal lá do Congresso ia ter que tomar vergonha na cara de tomar alguma providência em relação a isso. Porque os benefícios lá, os empréstimos, a grana para as pequenas empresas ainda não saiu. Né? E mesmo que saia, tá dizendo que está saindo, mas é a burocracia tradicional, assim como a burocracia para o cara receber os 600 contos, quer dizer, vai chegando, aquele jeitão brasileiro nosso vai acabar chegando para todo mundo, mas está difícil. Muito bem. Como vocês viram, nós estamos fazendo uma pequena homenagem a Brasília. Essa aqui é uma maravilhosa ponte que a gente tem em Brasília. Todo mundo conhece a outra ponte, que é aquela ponte, a terceira ponte que foi feita agora há uns 10, 12 anos. Essa é a ponte do Niemeyer. A genialidade do Niemeyer está onde, né? Isso aqui é como se fosse 2 pingos de uma pedra no lago. Sabia disso, né, Ana Carolina? Acho que eu contei para você. Você joga a pedrinha, ela dá 2 repiques no lago. Olha que sutileza dela pousada sobre o lago. O Niemeyer é um gênio, é uma pessoa sensacional. Eu gostaria de tê-lo conhecido, apesar que ele viveu o tempo suficiente para ter conhecido e não o conheci, né? Outro cara que eu sou fãzaço é esse Juscelino Kubitschek, que deve ter gente que fala que ele é bandido, que roubou pra caramba. Eu duvido, ele é um cara que tem... Não sei o que você acha. O que você acha do Juscelino, Ana Carolina, meu colega JK? Idealista. É idealista. Foi atrás do que eu queria, né? A palavra que faltou, quer dizer, um cara idealista, um cara espetacular, que teve a capacidade de vislumbrar uma coisa que só naquele momento, olha o idealista olhando, só naquele momento alguém conseguiria ter o olhar sobre Brasília, o que é Brasília. Quem conhece, você conheceu Brasília com minha influência, né? Eu que levei você para conhecer Brasília. Sim, você que me levou para conhecer. O que você acha de Brasília? Falam que Brasília ou você gosta ou você não gosta, depende de quem te apresenta. Eu gosto muito de Brasília, um lugar especial. É um pôr do sol único. Eu também acho que é o único pôr do sol aqui. Nós amamos Brasília, né? Quer dizer, Brasília, eu acho que a gente tem que tirar, marcada aí fica muito marcado enfim, pela política, pelo que acontece. Certamente tem algumas energias não muito boas lá naquele negócio. Mas Brasília, como um lugar de idealismo, eu diria que é onde se realizou a utopia brasileira em termos de criatividade, em termos de execução. Quer dizer, agora algumas coisas se descaracterizaram, mas ali é brasileiro na origem, entendeu? Quer dizer, o projeto é brasileiro, os envolvidos são brasileiros, o jeito de trabalhar com aquilo é brasileiro, os erros são brasileiros. E é uma cidade única, quer dizer, não tem nenhum outro lugar no mundo que seja igual Brasília. É impressionante isso. E quando a gente olha que há 60 anos atrás, né, isso aqui é um pouquinho mais de 60 anos, estava lá o Juscelino trocando uma ideia com o Lúcio Costa, que fez o plano piloto.
Os caras construíram um negócio do nada, que hoje tem quase 3 milhões de habitantes, né? É verdadeiramente assim, impressionante. Quando perguntam para a gente, né, em que lugar você, Ana, em que lugar você estaria, você gostaria de estar no passado, se você tivesse oportunidade de ir para algum momento histórico? Que momento histórico que você iria? Acho que anos 20. Guerra da Bastilha. Não. Eu gostaria de estar na inauguração de Brasília. A inauguração de Brasília seria um momento que eu gostaria de estar lá, presente. E quando eu morei em Brasília, eu conheci muita gente que era o que eles chamam lá de como chama aí? Os candangos, mas não é o candango, é o pioneiro, né? Os caras que chegaram lá em Brasília. Uma vez eu peguei um taxista que ele chegou em Brasília em 1956. 56 foi quando o Juscelino falou lá que ia começar o negócio, né? A tristeza é que esse ano não dá para estar lá e nem vai ter festa, provavelmente, né? Mas nos 40 anos eu estava, nos 50 anos eu estava, talvez nos 70 anos nós estaremos. Nos 100 anos eu já acho mais complicado. Mas Brasília merece como lugar, como idealismo, como história, né? Vá a Brasília, conheça as coisas do Niemeyer, não é só do Niemeyer, conheça as entrequadras, conheça o Atos Bulcão. Eu estava esquecendo do Atos Bulcão, né? Atos Bulcão, toda aquela genialidade dos azulejinhos que você tem ali em toda Brasília. Azulejinho não é um modo jocoso de falar, mas é falar assim, os azulejos, aquela lógica informal, né? O Niemeyer precisava colocar alguma coisa para dar uma decorada naquele. Você imagina aquela amplidão seca do Cerrado em 1958, 59, aquela poeirama desgraçada e aquele concreto branco surgindo, né? Quem teve lá disse que parecia um lugar de pouso de naves espaciais. E de repente, quer dizer, você colocar ali o cara que põe uns azulejinhos, uns negócios coloridos que fazem o sucesso, que dão o tom da cidade, realmente assim. Para quem não conhece Brasília com esse olhar de cidade, enfim, criativa, brasileira, vale a pena. Eu acho que é um dos poucos lugares que assim, é muita homenagem para Brasília, por isso está ficando longo. Né? Fala mais alguma coisa, Ana Carolina, para a gente acabar. Nós estamos com sono, por isso que estamos gravando nessa base. É muito especial. Então, vamos torcer para que ela continue especial e que as pessoas que estejam lá provisoriamente não atrapalhem tudo aquilo. Vamos terminar Depende aqui. dos olhos de quem vê também, né? Oi? Depende também dos olhos de quem vê. Tem gente que vai estar num lugar super especial e não vai conseguir ver isso. Exatamente, né? Eu fico aqui com a imagem final do Juscelino Kubitschek chorando na missa de inauguração, o olhar terno do Jango Goulart, olhando para ele na missa de inauguração em Brasília, onde ele realmente desabou. Você imagina o que esse homem passou de crítica, de gente xingando, né, de acusação de corrupção. Ele conseguiu realizar um sonho que não era só dele, era um sonho brasileiro, que se não fosse feito naquele momento, não teria saído do papel nunca mais. Boa noite a todos e felizes 60 anos para a nossa... Ela agora entrou no grupo de risco, não pode mais ficar na rua. Brasília tem que ficar isolada. Beijo, Ana Carolina. Boa noite a todos nós e parabéns, Brasília.